Boa noite. A gente vai dar início aqui, né? Quero agradecer aqui, primeiramente, a presença do vereador, né, do Fabiano, do vereador Charles, do procurador Dr. Carlos, e também aqui quero agradecer a presença também do advogado Dr. Marco Aurélio Damião. O intuito, né, dessa reunião, a gente buscou, através aí, da Casa Legislativa, né, um entendimento de que seria o momento da gente estar revendo aí a nossa lei orgânica, né, o nosso regimento interno, e também sobre o Código de Ética também dessa Casa Legislativa. Então, diante essa demanda, a gente procedeu então à contratação, né, de empresa especializada, empresa do ramo, para estar prestando esse serviço, né, para a Câmara Municipal de Delta, e está representando a empresa aqui, né, o Dr. Marco Aurélio Damião, OAB SP número 96453, né, ele é brasileiro, natural de Cravinhos, São Paulo, nasceu 9 de outubro de 1964, tem 60 anos, casado. Se eu errar aqui, o senhor pode me corrigir. Residência, né, na rua Francisco Hilário Capuzzo, número 100, Jardim das Acácias, Cravinhos, São Paulo. Área de atuação, né, então, a grande área, ciências jurídicas e sociais, direito público municipal. O doutor é formado, ele é pós-graduando, direito público, constitucional, tributário, administrativo, pela Pontífica Universidade Católica PUC, Rio Grande do Sul, iniciou-se em junho de 2025, pós-graduação, especialista em direito municipal, ética e eficiência na efetivação dos direitos fundamentais pela Universidade de São Paulo, USP, em 2024. Ensino superior, direito pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, em 1988. Então, né, tem como experiência profissional também a CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal de São Paulo, capital, de 19 de março de 86 a 1º de dezembro de 1995. Tem também como experiência a CEAP, Consultoria Especializada em Administração Pública Limitada, sob o CNPJ 07 520 900 1000 ao contrário 09. Desde 2005. Prestou, então, né, assessoria, consultoria em vários órgãos públicos, Câmara Municipal de Cravinhos, de 96 a 2016, Câmara Municipal de São Simão, de 98 a 1999, Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo, assessoria jurídica de 97 a 2003, Câmara Municipal de Cajuru, assessoria jurídica também de 97 a 98, Câmara Municipal de Serrana de 98 a 2006, Câmara Municipal de Nuporanga de 99 a 2000, Câmara Municipal de Serra Azul de 2003 a 2005, Câmara Municipal de Jandira, reestruturação administrativa no ano de 2005, assessoria jurídica, comissão processante de cassação do mandato eletivo do prefeito municipal de Cravinhos, José Amoro, em 97, assessoria jurídica, a comissão processante de cassação do mandato eletivo da prefeita municipal de Cravinhos, Eliana Pavan, em 1998, assessoria jurídica, comissão processante de cassação do mandato eletivo do prefeito municipal de Santa Rosa de Viterbo, Edson Luiz, em 98. Assessoria jurídica, comissão processante de cassação do mandato eletivo do prefeito municipal de São Simão, Joaquim Graciano, em 2000.
Assessoria Jurídica, Comissão Processante de Cassação do Mandato Eletivo do Prefeito Municipal de Nuporanga, Afrânio João Gera, em 99. Assessoria Jurídica, Comissão Processante de Cassação de Mandato Eletivo do Prefeito Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Luiz Fernando, em 2001. Assessoria Jurídica, Comissão Processante de Cassação do Mandato Eletivo do Prefeito Municipal de Miguelópolis, José Cives, em 2003. Assessoria Jurídica na Reforma Administrativa da Câmara Municipal de Brodowski, em 2001. Assessoria Jurídica na revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rosa de Viterbo, em 2003. Assessoria Jurídica na revisão de Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Serra Azul, em 2003. Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Serra Azul, também em 2003. Assessoria Jurídica na Prefeitura Municipal de Miguelópolis, em 2004. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Porto Feliz, 2005. Assessoria e consultoria em órgãos públicos, na condição de pessoa jurídica. Vínculo institucional, pela SEAP, ou seja, responsável pela execução integral dos serviços técnicos jurídicos especializados. Revisão da Lei Orgânica do Município, Reforma Administrativa da Câmara Municipal de Buritizal, em 2006. Revisão e atualização da Lei Orgânica do Município de Garapava, de 2011. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de São Simão, 2013. Assessoria Jurídica Comissão Processante e Cassação do Mandato Eletivo do Prefeito Municipal de Santa Rosa de Viterbo, em 2014. Revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tabatinga, 2015. Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rosa do Viterbo, 2016. Reforma e reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Luiz Antônio, 2018. Reforma administrativa da Câmara Municipal de Serra Azul, 2019. Revisão e atualização da Lei Orgânica do Município de Luiz Antônio, 2022. Revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Luiz Antônio, 2023. Revisão e atualização da Lei Orgânica do Município de São Simão, 2023. Reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, 2024. Elaboração do Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Luiz Antônio, 2024. Revisão e atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, 2024. Revisão e atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Riolândia, 2024. Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Serra Azul, 2025. Publicações. Colaboração especial na obra Esboço de Regimento Interno de Câmara Municipal, coordenado por Diógenes Gasparini e Yara Darcy. Pareceres jurídicos sobre Poder Legislativo Municipal, publicados no CEPAM. E tem outras atividades aqui também relevantes. Foi membro titular da Comissão de Advocacia Pública da OAB São Paulo, na subseção de Ribeirão Preto. Palestrante no seminário homenagem aos 35 anos da Constituição Federal, promovido pela Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo, na subseção de Ribeirão Preto 2023. Palestrante no Encontro Regional do Cidadania, na EARP de Ribeirão Preto 2022. Palestrante no curso de capacitação dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rosa do Viterbo 2025. Entrevistas e matérias jornalísticas em diversos canais de imprensa sobre a administração pública e seus agentes públicos e políticos. Então, o doutor Marco Aurélio aí dispensa comentário, né? Então, tem uma bagagem muito grande. E a nossa intenção é essa, pessoal, a comunidade de Delta, a gente está buscando realmente isso, a gente está atualizando, né, a nossa lei orgânica, o nosso regimento também interno, que a gente viu que é necessário, né? Tem algumas coisas que não está, fugiu, né, ao longo do tempo, então é preciso, né? Quero passar a palavra aqui para o vereador Charles. Só dá uma ênfase aí, né, continuidade ao que o presidente colocou, é muito importante, né, reaver,
né, a lei orgânica, o regimento interno. A gente tem encontrado muita dificuldade, principalmente para poder trabalhar na casa, diante de tantos impedimentos, né, a legislação aí ultrapassada. Então, o doutor aí com certeza vai ser muito bem-vindo para nos auxiliar aí com esse trabalho. O município precisa muito, pede muito isso, né, muitas coisas para serem pontuadas, vamos pontuar, não só eu, como os demais vereadores que estão convidados a estarem participando também, né, e vai ser com certeza um avanço muito grande para essa Casa de Leis, para o município, e para que a gente consiga trabalhar aí com mais transparência dentro do que a nossa comunidade espera e precisa. Então, seja bem-vindo, Muito doutor. obrigado, vereador Charles. Retorno a palavra, presidente. Obrigado, vereador. Fabiano não quer fazer uso da palavra. Doutor Carlos Roberto, nosso procurador. Só quero também, né, dar minhas boas-vindas ao doutor. Obrigado, aí, doutor. me colocar à disposição, né? Eu penso que nossa cidade só tem a ganhar, né, com sua contribuição, sua larga experiência. E eu acredito que nesses próximos 5 meses aí, o senhor vai nos ajudar muito aí, renovando toda a nossa legislação. Obrigado, doutor. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Marco Aurélio. Boa noite a todos que participam dessa primeira reunião de trabalho, de revisão da lei orgânica, do regimento interno e do Código de Ética da Câmara Municipal de Delta. Presidente da Casa, vereador Denis, muito obrigado pela recepção. Vereador Fabiano, vereador Charles, doutor Carlos e os colaboradores da Casa. Bom, já entrando direto no assunto, né, objeto dessa reunião, então, nós vamos tratar de alguns apontamentos preliminares com relação à lei orgânica e o regimento interno e também do Código de Ética Parlamentar. Antes disso, só uma breve introdução na matéria legislativa, que nós tivemos, em 1988, a promulgação da Constituição Federal. No ato das disposições transitórias, a Constituição Federal estabeleceu o prazo para, em seguida, a promulgação da Constituição Federal, que é de 5 de outubro de 88, para que todos os estados, as assembleias legislativas, elaborassem as suas constituições estaduais, então, 1989, e, na sequência, em 1990, os municípios, até então criados, ficaram responsáveis pela elaboração da sua própria lei orgânica. Esse direito, né, essa competência dos municípios para elaboração da sua própria lei orgânica foi algo inédito, histórico, porque até então os municípios se valiam de uma legislação complementar, que era válida para todos os municípios daquele determinado estado. Então, a Constituição Federal ela prestigiou a competência, a autonomia dos municípios, né, para que cada ente elaborasse a sua lei orgânica, né. Então, nós tivemos, na época, os vereadores constituintes, foram responsáveis pela elaboração, discussão, votação e promulgação da lei orgânica. E, na sequência, o regimento interno, né, que disciplina, regulamenta, principalmente a questão do processo legislativo, né, a tramitação do processo legislativo. Então, nós vamos tratar, de acordo com o objeto do contrato celebrado, da revisão da lei orgânica do município de Delta, fazendo uma observação de que nós temos que preservar a estrutura, inclusive a data da sua promulgação e os vereadores responsáveis pela promulgação. A Constituição Federal,
impede que as leis orgânicas sofram mudanças drásticas, radicais, não com relação ao seu conteúdo, que está realmente muito defasado. Nós temos aí mais de 135 emendas à Constituição Federal, muitas leis federais, mas que afetam diretamente o município. Por exemplo, lei de licitações, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados e, recentemente, a reforma tributária, que atinge, assim, o cerne da parte financeira da Prefeitura Municipal. Então, é preciso, e tecnicamente é correto, que o nosso trabalho com relação à lei orgânica preserve a estrutura, a data original de sua promulgação, e até, se possível, né, nos arquivos, na Secretaria da Câmara, os vereadores que participaram desse momento histórico. O mesmo não precisa ser repetido no regimento interno. A Câmara pode, no curso dos trabalhos, os vereadores podem entender que o número de mudanças, de adequações do regimento é de tamanha monta que é mais viável se elaborar um novo regimento interno e não tratar somente com relação às alterações, modificações, revogações e acréscimos. Então, isso é possível com relação ao regimento interno e ao Código de Ética Parlamentar, que a Câmara não dispõe desse Código de Ética Parlamentar. Mas, repito, a importância, até uma importância histórica e o respeito aos vereadores responsáveis pela promulgação. Ok? Obviamente, essa proposta de emenda à lei orgânica sendo votada e aprovada ainda nesse ano de 2025, pode ser que conste ou na parte inicial, final do trabalho a ser impresso, o nome dos vereadores revisores. Então, fazendo dessa forma, nós estamos, como eu já disse, respeitando o trabalho anterior e que para os próximos vereadores, futuras legislaturas, sejam feitos os mesmos moldes com os atuais, né? Que uma revisão à lei orgânica daqui 10, 15 anos não subtraia o nome dos vereadores revisores responsáveis por esse trabalho. A Câmara Municipal de Delta é composta por 9 vereadores, em comum acordo com a presidência, assessoria jurídica, até o vereador Fabiano, o vereador Charles, se fez a opção para discussão desses 3 instrumentos de forma a abranger e viabilizar a participação dos 9 vereadores, né? Ao invés de criarmos uma comissão especial de revisão da lei orgânica, uma outra do regimento interno e uma outra do Código de Ética Parlamentar, acho até uma forma mais participativa, mais democrática, e até mesmo em razão do número reduzido de vereadores da Câmara, para que todos os vereadores tenham oportunidade de discutir, apresentar sugestões nas 3 legislações. E com relação à lei orgânica municipal, a realização de audiência pública, né? A realização de uma audiência pública presencial, com a participação popular, dos setores organizados aí da sociedade e do Executivo Municipal, representantes do Executivo Municipal, porque a lei orgânica ela contempla matérias de interesse não só da Câmara, mas do município como um todo. Então, eu mencionei a questão tributária, que tem reflexos no orçamento, nas finanças municipais, e também a reforma previdenciária de final do ano de 2019. Então, além dessas reuniões presenciais, vai ser criado um grupo de
de WhatsApp entre os vereadores, o corpo técnico da casa, para que todos participem efetivamente desse trabalho, de forma direta, objetiva, bem democrática e participativa. Eu fiz alguns apontamentos preliminares na lei orgânica. Eu vou mencionar o artigo, de acordo com a lei orgânica original. Eu vou mencionar o artigo e nós vamos, na medida do possível, discorrer objetivamente sobre eles. Podemos começar aqui pelo artigo 14 da lei orgânica, que estabelece, a seção 3 do domínio público, questão relativa a bens imóveis, alienação de bens imóveis. Aqui haverá necessidade de uma intervenção, fazermos adequação em razão da lei federal, não tão recente assim, de 2001, é a Lei 14.133 de 2021, que trata das licitações e dos contratos. Então, nesse tópico haverá necessidade de uma adequação. Na sequência, o artigo 38, parágrafo 6º, o artigo 38 trata da questão da remuneração dos servidores e dos agentes políticos. Então, nesse parágrafo 6º, nós temos que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores perceberão, em dezembro de cada ano, a título de ajuda de custo, 100% de seus subsídios, tomando por base o subsídio do respectivo mês. Então, há necessidade aqui de uma revogação, porque não há mais condições legais de receber essa ajuda de custo. Eu acredito que a Câmara nem efetue o pagamento desse valor. Ele aqui com uma espécie de ajuda de custo. O que pode ser legislado nos municípios, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é a previsão de férias e 13º para os agentes políticos municipais. Prefeito, vice-prefeito, no caso não temos secretários municipais, são diretores de departamento, são secretários. Então, os agentes políticos do Executivo Municipal, prefeito, no caso aqui é prefeita, né? Prefeita, vice-prefeito e o secretariado municipal. E o presidente da Câmara e os vereadores são considerados agentes políticos. Então, há a possibilidade de tratar dessa forma, fazendo uma previsão expressa, férias e 13º. Me deparei com diversos dispositivos da lei orgânica e do regimento, nessa questão de remuneração, de fixação, que foram revogados pelas emendas à Constituição Federal. Né? Então, daí a necessidade de adequação do texto, com bastante rigor, bastante técnica, porque é uma matéria a ser fiscalizada com bastante rigor pelo Tribunal de Contas. Até, doutor, só Pois abrir não. um parênteses aí. Eu acredito que muita coisa já foi alterado na lei orgânica, né, por emendas, só que não no texto, né, não houve essa alteração. Então, foram feitas muitas emendas à lei orgânica. Entendi. Só que eu acredito que houve essa falha aí de não, e eu penso que essa revisão pode colocar tudo. Sim.
Doutor, então nós temos aí essa falha, ausência de consolidação Isso. das Até a emendas. gente pode fazer um levantamento. Sim, Até essa questão sim, que o senhor é falou aí importante. desse artigo 18, aí, eu acho que já foi, porque até houve uma ação judicial a respeito. Sim. Então eu acredito que isso já foi até alterado, mas não houve a consolidação. Então, até para deixar registrado, ao final do trabalho, né, os vereadores vão discutir e votar a proposta de emenda revisional. Então, vai ser apresentada uma emenda tratando de, certamente, dezenas de tópicos. Às vezes, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, tudo mais. Uma vez promulgada a revisão da lei orgânica, que não vai, né, ela não é encaminhada à análise do Executivo Municipal. Uma vez proposta e votada por 2/3 dos vereadores, aprovada, a mesa diretora vai providenciar a promulgação. Uma vez promulgada essa lei orgânica, já com todas as alterações, é importante que, se no curso da própria legislatura, os anos das legislaturas seguintes, foram realizadas emendas à lei orgânica, que de imediato seja adequado ao texto original, inclusive no próprio site. Então, vamos dizer, autoridades, órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas e mesmo a população, ela acessando o site da Câmara, que tenha uma lei orgânica, um regimento interno e um código de ética parlamentar atualizado, né? Essas legislações não são imutáveis, né? Elas têm que ser atualizadas e revisadas, principalmente em razão das emendas à Constituição Federal. Na sequência, o artigo 50, Poder Legislativo exercido pela Câmara Municipal, composta de 9 vereadores, representantes do povo. Aqui uma sugestão, para constar da lei orgânica, aquelas faixas populacionais que resultam num aumento de vereadores. Seria uma sugestão. O artigo 55 é um dos diversos artigos que trata de forma errônea, equivocada, inconstitucional, sessões e votações secretas. Não há possibilidade, no âmbito das câmaras municipais, diferentemente do Congresso, né, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, há algumas previsões de voto secreto, mas isso no âmbito federal. Com relação à legislação municipal, lei orgânica e regimento interno, não há a mínima possibilidade de sessões e votações secretas. Então, nós vamos promover essas alterações. O artigo 56 trata da convocação do prefeito, vice e outras autoridades municipais. Há decisões já consolidadas do Supremo Tribunal Federal, né, com fundamento na independência e separação dos poderes, que a Câmara Municipal não tem poder para convocar o prefeito municipal. A Câmara Municipal convoca secretários municipais, dirigentes de autarquias, de fundações, mas não o prefeito municipal. Isso no processo regular, né? Não estamos fazendo alusão a uma comissão processante, uma CPI, não. No processo corriqueiro, regular de funcionamento da Câmara, a Câmara requer informações ao Executivo Municipal, mas não tem
esse poder, essa autoridade para convocar o chefe do Executivo Municipal. Mas tem para convocar secretários municipais. Inclusive, podemos tratar de uma forma mais detalhada no regimento interno como se dá essa reunião, o processo de convocação, as penalidades no caso de descumprimento de uma convocação da Câmara e a forma como pode ser tratada essa reunião no âmbito do Legislativo Municipal. Na sequência, o artigo 56, uma observação com relação ao parágrafo 2º, com relação ao prazo. A mesa da Câmara pode, de ofício ou a requerimento do plenário, encaminhar à autoridade municipal pedido por escrito de informações importando o crime de responsabilidade à recusa, ou não atendimento no prazo de 30 dias. A minha proposta é que esse prazo seja reduzido para 15 dias. Então, nós vamos, hoje é a nossa primeira reunião, o Fabiano. Nós vamos fazer diversas outras reuniões e é importante observar o seguinte, em alguns artigos da lei orgânica ou do regimento, eu vou dar sugestões, recomendações, eu vou sugerir, vou recomendar. Não vai se discutir a questão é legal, não é legal. Tá? Algumas questões eu vou ser bem incisivo e afirmar que, olha, não tem como preservar no texto da lei orgânica sessão secreta e votação secreta. Mas questão de prazo, né, esse que eu mencionei, eu vou sugerir. É um prazo muito longo. Então, a minha sugestão para que esse prazo seja, que é o prazo de praxe, o prazo comum, de 15 dias. Tá? Devidamente justificado, motivado pelo Executivo Municipal, a Prefeitura vai ter mais 15 dias para prestar essas informações. Tá? Então, algumas questões que envolvem a parte legal, eu vou ser bem direto e objetivo, acerca da necessidade de revogação ou adequação do texto. E outras propostas que aí fica a critério dos senhores vereadores. Que nós temos na sequência o artigo 59, que trata da questão da perda do mandato de vereador. Então, eu vou me valer desse artigo, né, para explicar que nós vamos fazer uma intervenção profunda, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, e tratar dessa maneira no Código de Ética Parlamentar. Porque há diversos artigos conflitantes entre a lei orgânica, o regimento interno e o Decreto-Lei Federal 201/67, como o doutor, nós conversamos antes do início da reunião, é uma legislação federal antiga, né, 67, quase 60 anos, mas foi recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é importante que nós tenhamos esclarecidos e redigidos na lei orgânica, né? Por exemplo, os crimes de responsabilidade do prefeito municipal. É de competência do Poder Judiciário. A Câmara não pode interferir. Infrações político-administrativas do prefeito, no caso aqui, né, falando de uma forma genérica, infrações político-administrativas é competência da Câmara, obedecida à legislação federal. Da mesma forma, as infrações político-administrativas dos vereadores. Decreto-Lei Federal de 67. Tá? Isso já foi pacificado, está consolidado pelos tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que falta competência para o município legislar a respeito. São matérias reservadas à legislação da União, legislação federal.
Código de Ética e Decoro Parlamentar, a importância desse código, para quê? Nós não vamos inovar na questão relacionada, Denis, às infrações político-administrativas dos vereadores, que nós devemos obediência à legislação federal. Mas vamos tratar dos direitos, deveres, prerrogativas, questão da inviolabilidade dos vereadores e uma questão que eu reputo assim, de suma importância. Infrações ou faltas, né, irregularidades, eventualmente praticadas pelos vereadores, que não ensejam a cassação do mandato. Pode ser que o vereador cometa algum deslize numa discussão dentro do próprio plenário, se exalte, pode ser que acabe cometendo aí palavras mais ofensivas, deselegantes, com relação a um determinado colega. Então, numa primeira penalização, é o que nós chamamos a regra da dosimetria. Não há necessidade de cassar o mandato nessa primeira prática dessa infração menor. Obviamente, havendo reincidência e atos mais graves, né, que atentem contra o Legislativo Municipal, a instituição Câmara Municipal, vão ser adotadas medidas. Porque o que ocorre em algumas casas legislativas é que, num primeiro momento, se abre um processo para cassação do vereador, às vezes por alguma situação realizada, praticada, fora da Câmara Municipal e fora do âmbito político, legislativo. Absolutamente nada a ver com Câmara, com Prefeitura, com política. A vida pessoal, particular. E, num primeiro momento, o clamor popular, a Câmara instaura um processo de cassação e, no decorrer aí do prazo de 90 dias, que muitas vezes é estendido por suspensão judicial, chega no final e fala, olha, realmente é desproporcional cassar o mandato de um vereador por um deslize que ele teve. Então, daí a importância da Câmara de Delta ter o Código de Ética e Decoro Parlamentar para penalizar de acordo com a gravidade do fato cometido, que é o doutor Carlos, que milita na área, na questão penal. Tem que haver uma correspondência entre a gravidade do ato praticado e a penalidade. Então, retomando aqui essa questão da lei orgânica, nós vamos nos debruçar com bastante atenção, né, para deixar de uma forma bem clara, objetiva, as matérias a serem observadas pela legislação federal, isso que a própria Câmara Municipal vai tratar. Ok? Isso em termos de Código de Ética e Decoro Parlamentar, somente com relação aos vereadores. A lei orgânica vai tratar também dessas eventuais penalidades, essas infrações, tanto com relação ao Executivo Municipal, quanto aos representantes da Câmara, aos vereadores. O artigo 66 da lei orgânica, inciso 12, compete privativamente à Câmara Municipal. Esse seria mais um exemplo da adequação do texto. Processar e julgar prefeito e vice-prefeito. Aqui nós vamos entrar na questão dos secretários municipais, infrações político-administrativas. Secretários municipais não cometem infrações político-administrativas. Somente prefeito, vice-prefeito, quando assume o cargo, e os vereadores.
Denis já está olhando para o relógio, que nós já estamos nos aproximando do horário da sessão, mas eu vou ser breve nesses minutos finais. Uma matéria também que merece bastante atenção, inclusive tem sido objeto aí de polêmica, a questão relativa ao julgamento das contas da Prefeitura Municipal, né? Então, nós vamos dar devida atenção, né? Inclusive, matérias divulgadas em redes sociais, por órgãos de consultoria, assessoria, não sei se por desinformação, falta de conhecimento, por fake news, no sentido de que a Câmara e os vereadores do Brasil todo perderam o direito, a prerrogativa de julgar as contas do Executivo Municipal, né? Que, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, essa competência passaria a ser desempenhada exclusivamente pelos tribunais de contas estaduais, né? Não procede essa matéria. A competência para julgar as contas da Prefeitura Municipal, as contas anuais, que são as contas de governo, permanece com a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas, ele tem competência para julgar as contas de gestão, que são contas onde o prefeito municipal surge na figura do ordenador de despesa. Então, no caso de licitações, contratos, ajustes, parcerias, financiamentos, nessas hipóteses, o julgamento continua sendo do Tribunal de Contas. E a Câmara, porque é expresso na Constituição Federal, quem julga as contas da Câmara, do prefeito municipal, são os próprios vereadores. A Constituição estabeleceu um quórum qualificado de 2/3 para derrubar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, mas a competência é da Câmara Municipal. Há muito tempo atrás, nesses processos de julgamento das contas, não havia necessidade de conceder o direito de defesa para o responsável pelas contas, ou o prefeito ou o ex-prefeito, né? O judiciário entendia que essa matéria, que esse direito ampla defesa do contraditório seria no âmbito do Tribunal de Contas. Isso foi revogado, né? Já está consolidado, no sentido de que o processo, a tramitação das contas na Câmara Municipal deve atender os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena da Câmara Municipal rejeitar as contas da Prefeitura e o gestor responsável ingressa em juízo, ingressa em juízo pedindo a nulidade e a Justiça anula todo o processo feito pela Câmara. Então, a importância de estabelecer prazos, obrigatoriedade de notificação, utilizar a tribuna, se manifestar, inclusive, perante a própria Comissão de Finanças e Orçamento. Okay? Acho que em linhas gerais, alguns apontamentos preliminares da lei orgânica do município e do regimento interno. Okay? E esses pontos já fazem parte de um documento, de um parecer, que eu já vou encaminhar para o corpo técnico da Câmara, né, para ser disponibilizado a todos os vereadores, e com esse grupo de WhatsApp, ou através do contato, através do Dr. Carlos, ou um contato direto comigo, através pelo WhatsApp, sugestões de todos os vereadores sobre as matérias, e nós vamos analisar. Olha, é ilegal, não tem possibilidade. Olha, é legal, depende do convencimento dos demais colegas, né, porque a matéria vai para votação, e para que nesses praticamente aí 5 meses, né, de trabalho, a gente possa apresentar
uma revisão e atualização da lei orgânica, do regimento, elaboração do Código de Ética Parlamentar, de qualidade, com a participação efetiva dos vereadores. Então, da minha parte, eu finalizo por aqui. Muito obrigado pela atenção. Doutor, a gente que agradece, tá, pela explanação do doutor.